Olá, tudo bem com você? Religiosos pedem um sinal para Jesus. O que isso significa? Bom, se você me segue aqui, você sabe que nós estamos em Mateus 16, estamos lá iniciando no versículo 1. No vídeo anterior, nós falamos que saduceus e fariseus começam um diálogo com Jesus e nesse diálogo, Mateus já faz questão de deixar explícito que esses homens estavam querendo tentar a Jesus. Não era a primeira vez que isso acontecia. Lá em Mateus 12, essas expressões, tal qual aqui, ela já é mencionada por Mateus. No livro de Marcos também você vai ver isso. E no vídeo anterior eu enfatizei essa questão de sim, homens, líderes religiosos e não só líderes religiosos, mas no comportamento humano, muita gente se aproxima de Jesus, se aproxima de Deus, usa desse lugar para tentar sim a Jesus através das suas atitudes, através do seu comportamento. Isso é um comportamento humano. Eu chamei a sua atenção no sentido de sair da ingenuidade, de pensar que toda pessoa que carrega o nome de Deus ou o nome de Jesus, a linguagem religiosa sempre tem boa intenção. O que o Evangelho nos ensina é que a intenção humana ela é farta. Muitas vezes existe até um adágio popular que fala sobre isso: quem vê cara não vê coração. Então eu fiz aqui esse alerta nesse sentido. Então, dando continuidade nesse mesmo texto lá de Mateus 16, vamos entender um pouco melhor essas atitudes que religiosos e depois discípulos embaixo vão continuar nessa mesma pegada. Presta atenção. Então, no versículo 1, chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem a Jesus, lhes pedem, um sinal. E aí Jesus vai falar: olha, nenhum sinal vai ser dado para vocês, senão do profeta Jonas. Vocês olham para o céu, vocês sabem interpretar se vai chover, se não vai chover. Mas vocês não sabem interpretar o que está acontecendo aqui? É o que Jesus fala com esses homens. Por causa disso, Jesus vai chamar esses homens de hipócritas. Jesus ele não mede palavras para colocar essas pessoas no lugar dela. Vocês são hipócritas. Vocês sabem ler tudo, interpretar tudo, mas aqui vocês não interpretam nada. Vocês não veem que pessoas estão sendo curadas, cegos estão vendo, pessoas estão sendo ressuscitadas da morte e vocês estão negando tudo isso, é o que Jesus vai alertar. Vocês são uma geração má e adúltera, porque vocês estão pedindo um sinal e eu não vou dar mais sinal nenhum porque já foi dado. E quando Jesus chama os religiosos da época, da sua época, de uma geração má e adulta, ele está dizendo que eram pessoas, e aqui ele usa esse termo geração, porque Jesus não está falando com X, com Y, com Z. Ele está falando da nossa geração, inclusive. Nós também somos parte desta geração que adultera, que é má, porque a verdadeira intenção do coração não era compreender quem era Jesus, o que esse homem faz, como ele multiplica pães. Por que ele faz isso com as pessoas? Ele faz isso por quê? Porque ele quer poder ou é por amor? Não, essa não era e não é nos dias de hoje o questionamento que está nesta geração. Porque nós fazemos parte desta geração que adultera a verdade de Deus. O que esses religiosos estão fazendo aqui, lembra? Eles estão com a intenção não de conhecer. Eles saíram de onde estavam, eles acompanhavam Jesus em toda a sua jornada, não para saberem quem era aquele homem, mas para derrubá-lo. E é isso que eles vão fazer, tanto é que Jesus morre na cruz, porque é denunciado, Jesus, ele está indo contra o poder religioso que dominava ali a época. Jesus é morto por isso. Essa atitude desses homens é uma atitude de derrubar a verdade, produzir fake news a partir daquilo que Jesus produzia entre eles. Eles vão transformar, e por que eu falo fake news, que é uma linguagem moderna, eles transformam, eles corrompem. Jesus usa essa linguagem no Evangelho aqui. Vocês corrompem a verdade em mentira. Tanto é que em Mateus 12, nós já vimos aqui nesse estudo, que eles vão chamar Jesus de Beelzebu. Eles vão chamar Jesus de filho de demônio. Você é parceiro de demônios, é isso que você está fazendo. Jesus vai falar: não, eu não sou parceiro dele. Quem é
parceiro dele é vocês, que estão transformando aquilo que eu trago como verdade em mentira. Por isso que vocês são uma geração que adultera. A gente adultera a verdade de Deus em mentira. E aqui quando a gente traz, né, esse encontro, que é um encontro de muita verdade, é um encontro de confronto, né? Esses homens, eles são então confrontados com Jesus. Olha, se tem uma coisa que Jesus não faz é perder tempo em diálogo. Todo diálogo de Jesus com quem quer que seja com religiosos, seja com quem está sendo curado, sempre é um diálogo que impacta. Sempre é um diálogo que ele quer tirar verdade do indivíduo, ele quer mostrar às claras quem ele é, qual é a intenção daquela pessoa que está com ele. Quando ele estava com o jovem rico, ele não passou a mão do jovem rico, não. O jovem rico falou, mas aí vai ser difícil deixar tudo que eu tenho e te seguir. O que ele falou? Falou, não, então vai. Então vai enterrar cada um os seus próprios mortos. Jesus, ele não tergiversa, ele não brinca. E aqui não é diferente. Jesus confronta esses homens. E aqui eu trago mais uma vez, a gente aqui está falando de saduceus e fariseus. Mas esse tipo de comportamento é um comportamento de quem não quer, de fato, ter o encontro com a verdade. A gente viu você fazendo algumas coisas, multiplicando pão, mas a gente quer mais. A gente quer mais porque a gente quer saber, a gente quer ter material na mão para te derrubar. É isso que a gente quer. E Jesus não dialoga com quem não tem a intenção verdadeira de saber da verdade. Porque é isso, o comportamento humano só vale a pena você dialogar com quem está aberto a compreender. Com quem está aberto a entrar na mesma ideia, a compreender esses meandros, esses processos. Aqui eu aprendo muito, eu pessoalmente aprendi muito e peço a Deus que internalize isso dentro de mim mais e mais. Não perder tempo com quem não quer entender. Eu falo, escuto, mas se eu discerno que aquele indivíduo, aquela pessoa, na verdade, ele quer me confrontar, ele só está com o interesse de sair por cima, que é o que a gente observa na maioria das discussões hoje em dia, ninguém quer de fato entender a pessoa, ela quer te confrontar, ela quer te jogar para baixo, ela quer achar um motivo para te passar vergonha, para te expor desnecessariamente. Eu não me presto mais a isso. Por quê? Porque Jesus, lá no final do versículo 4, depois de ter toda essa conversa junto com esses homens, o versículo 4 vai nos dizer o seguinte: Jesus, deixando-os, retirou-se. É isso, é dessa forma que Jesus dialoga com quem está na tentativa de tentá-lo, com quem está com o coração fechado. Ele não vai ficar infinitamente fazendo milagre para quem não quer ver. E aí a gente precisa não só discernir isso no outro, mas sobretudo em nós mesmos. Qual é a nossa verdadeira intenção diante de tudo aquilo a que a gente se propõe a fazer? A gente quer entender? A gente quer discernir? Ou a gente quer apenas andar com quem concorda conosco? Porque, e agora me vem à mente aquela palavra de Hebreus, que é uma palavra sempre muito confrontadora. Ela nos mostra que a palavra de Jesus, o evangelho como um todo, é sempre um evangelho que confronta, que nos coloca cara a cara com aquilo que nós não somos muitas vezes, mas que nós precisamos ser. E se a gente não entende dessa forma o evangelho como um todo, nós estaremos como dentro, né? Como esses homens estavam dentro desse contexto que Jesus nos explica tão bem, de geração que adultera, que geração que gosta da mentira, da fake news. Aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus vai nos dizer que a palavra de Deus, essa verdade do evangelho que Jesus traz para mim e para você, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e vai penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir pensamento e, preste atenção, as intenções do coração. O evangelho, a verdade que Jesus nos traz, não é uma verdade para passar vergonha em ninguém, não é uma verdade para expor ninguém, mas é uma verdade que nos ajuda a discernir, sobretudo, o nosso próprio coração.
discernir a nós mesmos. E aí fica a pergunta: Jesus dialoga com você ou ele sai e deixa você? Você está sendo sincero com as verdades que essa palavra te revela? Ou você é aqueles que andam como fariseus e saduceus? Andam tentando a Jesus, buscando cada dia mais sinais a seu próprio favor. Pense nisso, reflita sobre isso e que Ele te abençoe. Te aguardo e até a próxima.